Definidos os mandos de campos das semifinais da Copa do Brasil e Ryan, menino que vale ouro. Vasco discute já a renovação de contrato na Joia. Tudo isso já salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E domingo às 6h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar lá em Bragança, Paulista, Bragantino e Vasco, é a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 13ª rodada do retorno. Está chegando o fim do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem 10 jogos para a gente saborear, mas não vai dar nem para a gente ter saudade, porque em janeiro começa o Brasileiro 2026 então, mas no Brasileiro de 2025 ainda tem muitas emoções. Bom, foi sorteado nessa quarta-feira os mandos de campo, dia 22, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, que será realizada em dezembro. O primeiro jogo será com o mando de campo do Vasco no dia 10 de dezembro e o segundo jogo com o mando de campo do Fluminense, e ambos serão no Maracanã. Os horários ainda serão definidos pela CBF, com uma outra semifinal. O primeiro jogo será em Minas Gerais, entre Cruzeiro e Corinthians, e o segundo jogo é em São Paulo. Então, mas para o Vasco e para o Fluminense não terá muita diferença, até porque os dois jogos, como serão no Maracanã, não vai fazer muita diferença. Teve uma conta aí dizendo que o Pedrinho faria de tudo para levar o jogo para São Januário, só que tem um contrato assinado e já prevê os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil no Maracanã, inclusive que será 50% cada lado. Bom, como o Fluminense mandou pouca gente no jogo da última segunda-feira, que o Vasco venceu por 2-0 pelo Brasileiro, eu não sei se eles vão conseguir lotar na mesma proporção que o Vasco vai lotar a sua parte no segundo jogo das semifinais, tanto o primeiro e o segundo jogo, que não vai importar, convenhar que não vai importar muito quem é o mandante do jogo, porque será no mesmo local e cada torcida terá 50% da carga de ingressos. Mas que a gente saia vencedor, como foi em 2006, que o Vasco e o Fluminense se enfrentaram na semifinal. Só que em 2006 a final foi triste. E dessa vez a semifinais, o Vasco passar para a final, seja contra o Cruzeiro ou seja contra o Corinthians, que a final seja feliz. Bom, já está aí definido o mando de campo para esse jogo dos dois jogos, das semifinais da Copa do Brasil. Bom, o Vasco já negocia com a staff do Ryan a renovação de contrato do jogador com aumento do salário e aumentar a multa de rescisão, já que o jogador é alvo de cobiças de grandes clubes da Europa, e tudo se caminha para sem grandes problemas, um aumento salarial e a renovação de contrato. Hoje a multa para tirar o Ryan de São Januário beira aí a 40 milhões de euros, deve ter um aumento mais significativo, que tanto o Vasco quanto a staff do jogador não querem negociar qualquer oferta, nem querem ouvir clubes que quiserem barganhar,
na hora de comprar o jogador. Isso, o alvo seja um clube que dispute grandes competições a nível europeu, seja o Barcelona, seja algum clube inglês, disputar a Premier, disputar a Champions. Então, a staff do jogador e o Vasco estão negociando para essa renovação e esse cuidado com a carreira do atleta. Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, que eu espero que sim, o Ryan fique ainda por mais tempo. O jogador chegando na Europa imaturo, às vezes causa mais mal ao atleta do que bem. Veja, por exemplo, o Victor Roque, que está no Palmeiras, foi vendido muito cedo, não engrenou lá na Europa, voltou agora para o Palmeiras. O Elic, cria do Palmeiras também, que está ainda não conseguiu se firmar no Real Madrid. Então eu vejo um cuidado muito grande do Vasco, não só do Vasco, quanto a própria staff do Ryan com o futuro da carreira do atleta. Palma tanto para o Vasco quanto para a staff do jogador sobre esse cuidado que tem. Bom, para concluir o nosso boa noite, um comentário rápido na absurda absorção dos responsáveis no Ninho do Urubu. Porque a página, mas vocês viram no jogo contra o Fluminense, apareceu o Rubro Negro dizendo ali, aqui é Flamengo, uma página de Vasco. Eu acho que o Vasco eles estão desesperados, até como empréstimo, que o Vasco está pedindo a Crevisa. Mas, então tem torcedores de outros clubes aqui também, não só dos Gigantes da Colina, mas capaz de ser uma página voltada para o Vasco, alguém dizer que eu estou sendo clubeirístico, estou deixando levar pela rivalidade com o Flamengo, mas não é isso. Podem não acreditar, porque se fosse do Vasco, eu também me bateria sobre essa impunidade, essa injustiça, esse absurdo. Só se colocam no lugar dos pais que perderam seus filhos. Se coloque na dor de enterrar entes queridos que tinham sonhos de tornarem jogador profissional e uns poderiam se tornar essas 10 crianças. Algum deles possivelmente se tornariam um jogador profissional, outros não, mas estariam aí vivos, uns virando um preparador físico, outros virando um treinador. O Jair Ventura, por exemplo, ele tentou seguir a carreira do pai, o pai Jairzinho, tricampeão do mundo, na Copa de 70, o único jogador até hoje a fazer gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo, pai do Jair Ventura, mas não conseguiu e virou treinador. Entre outros casos, ou um desses 10 meninos poderiam se tornar médicos, advogados, jornalistas, meus colegas de profissão no futuro, mas nem isso poderão ser. Se coloque na dor dos pais,
Se é paixão comunista que vai suprir a dor de não ver seus filhos crescerem. Você deposita confiança naquele clube, seja Vasco, seja Flamengo, seja Corinthians, seja Internacional, seja Barcelona. A família do Messi, a Argentina, colocou a confiança nos espanhóis lá, quando o Messi tinha 13 anos, foi para a Espanha. Você tem que confiar nos clubes, e os clubes, por negligência, não soube dar segurança a esses crianças. Vasco, mal ou bem, tem lá seus erros, porque a administração são seres humanos que administram os clubes, erram como qualquer um, mas protege crianças. Tem escola dentro do Complexo São Januário, reconhecida pelo MEC, aliás, premiada pelo MEC, inclusive. Tem um zelo para as crianças que muitos deles não se tornarão jogadores profissionais, jogadores ou jogadoras do futebol feminino, mas se tornarão cidadãos. 99%, você pode generalizar, às vezes sempre tem um de fora de curva, né? Mas 99% de cidadãos de bem. Isso se deve muito à instituição. O Roberto Dinamite dizia, né? Não só outros jogadores que saíram da base do Vasco, sempre dizem que o Vasco não fez eles só atletas, fizeram eles como homens cidadãos. Então, essa impunidade nos leva pela paixão, né, preferência de clube, leva responsabilidade que deveriam serem responsabilizados pela perda de vida das crianças, da dor da família, não volta mais. O Flamengo fez um acordo X. Peraí. Algum dinheiro do mundo vai trazer as crianças de volta. Algum dinheiro do mundo vai suprir alguma dor. Eu perdi uma gata recentemente, até hoje. Não tem dinheiro que me faria isso, que pague a vontade de ter ela de volta. Imagina, crianças, seres humanos. Fica aí a reflexão, mais um absurdo, essa absorção dos responsáveis pelo ninho do urubu. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e um boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.